Correção das páginas 50 a 54 da apostila de matemática. Desenho geométrico, gráficos, áreas e perímetros. Desenho geométrico, gráficos, áreas e perímetros. Neste capítulo, você vai aprender sobre desenhos em perspectiva e vai descobrir a profissão que seus colegas querem ter quando forem adultos com uma coleta de dados. No final, vai aprender mais um pouco sobre áreas e perímetros. Vendo casa. 100 metros quadrados, 6 cômodos, 2 suítes, cozinha, sala de estar, garagem. Vendo casa. 180 metros quadrados, 8 cômodos, 3 suítes, cozinha, sala de estar, garagem. Alugo casa. 80 metros quadrados, 4 cômodos, 1 suíte, cozinha, sala de estar, garagem. Quanto custam uma casa dos sonhos de 100 metros quadrados? R$180 mil, R$400 mil, R$750 mil. Sua casa mais bonita. Desenho geométrico. A história do desenho começa provavelmente ao mesmo tempo em que a história do ser humano. Na pré-história, desenhos que hoje conhecemos como pinturas rupestres representavam pessoas, animais, plantas e outros elementos do mundo. São desenhos simples que não levam em conta as proporções entre os elementos nem entre as distâncias. Mais tarde, desenvolveu-se um tipo de desenho para representar o que o artista queria mostrar, e não o que ele via. Por exemplo, figuras humanas com rostos e membros vistos de lado e o corpo visto de frente. Até o século XIV, os desenhos e pinturas tinham a aparência achatada e não possibilitavam perceber as diferenças de distância entre os elementos, nem passavam a impressão de volume e de profundidade. Por essa época, começou o desenvolvimento de uma técnica que permite representar no papel, de modo mais real, uma cena tridimensional. Veja o exemplo abaixo. Desenho de Brunelleschi, projeto da Igreja do Espírito Santo, 1448-1487, Florença. À direita, a imagem do interior da igreja atualmente. Então, primeiro foi feita uma perspectiva e depois foi feita a igreja. Essa técnica foi chamada de perspectiva e é baseada em conhecimentos de geometria. Muitos artistas estudaram a perspectiva e desenvolveram modos de facilitar seu uso. Um deles foi Leonardo da Vinci. Ele nasceu em 15 de abril de 1452 na Itália e destacou-se como cientista e inventor em diversas áreas. Dedicou-se também às artes, principalmente ao desenho e à pintura. Ele dizia que entre objetos de mesmo tamanho, o que estiver mais longe dos olhos vai parecer menor. Comprove isso quando estiver em uma rua em que exista uma sequência de postes iguais. Os postes mais próximos de você vão parecer maiores do que estão mais longe, embora todos sejam de mesmo tamanho. As fotos aéreas também podem comprovar essa ideia. Observe essas duas imagens de um mesmo lugar feitas de altitudes diferentes. A imagem da esquerda foi feita de uma distância menor e a mesma região que aparece nela está destacada na foto à direita. Note que os elementos que aparecem na imagem da direita são muito menores na imagem da esquerda. Diga aí, você já viu alguma pintura rupestre? Já ouviu falar em perspectiva? Veja o desenho de um cubo visto de duas perspectivas diferentes. O cubo do lado esquerdo é perspectiva cavaleira e o cubo do lado direito, perspectiva isométrica. Credo, tia, que é isso? Agora eu vou explicar, tá bom? Não precisa decorar não, tá? Converse com seus colegas a respeito das diferenças e semelhanças entre os dois desenhos dos cubos e anote o que concluíram. Então, vamos à explicação. Foram usados dois tipos diferentes de perspectiva. No cubo da esquerda foi usada as perspectivas cavaleira, que em uma dimensão, ou profundidade, é reduzida, e as outras duas dimensões, largura e altura, são projetadas proporcionalmente ao tamanho real.
Essa proporcionalidade possibilita preservar alguns ângulos. No caso do cubo, uma das faces foi desenhada como um quadrado. As outras são paralelogramas, quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. No desenho da direita foi usada a perspectiva isométrica, na qual a proporcionalidade entre as medidas é preservada na altura, na largura e na profundidade. Os ângulos, entretanto, não são preservados. No caso do cubo, nenhuma das faces foi representada por um quadrado. Todas elas são representadas por losangos, que são quadriláteros que têm os 4 lados com a mesma medida. Essa é a diferença, tá bom? É só nível de conhecimento, tá, gente? Eu não vou cobrar isso aí numa prova, tá? Não vou perguntar o que é uma perspectiva cavaleira e nem o que é uma perspectiva isométrica. É só para vocês terem ideia do que é, tá bom? Lápis na mão. Em malhas pontilhadas é mais fácil desenhar cubos em perspectiva. Essa malha possibilita desenhar quadrados unindo com linhas retas os pontos consecutivos, um depois do outro. Repare no quadradinho do canto superior esquerdo. 1. Escolha um ponto na malha que não esteja na fileira de pontos de borda e marque. Partindo deste ponto, o vermelho, faça uma linha reta para a direita, depois para baixo, até desenhar um quadrado unindo os pontos de 3 em 3, como no modelo ao lado. 2. Marque o ponto que está na linha acima e uma coluna à direita do que você marcou no primeiro passo. Comece desse ponto verde, seguindo para a direita, depois para baixo, até desenhar um quadrado do mesmo tamanho do anterior. Una cada um dos vértices correspondentes dos 2 quadrados, como no modelo ao lado. 4. Algumas arestas do cubo não devem ficar visíveis. Use uma borracha para apagá-las com cuidado. Reforce os traços restantes e pinte seu cubo da cor que desejar. Então, vocês vão apagar e só vão deixar esses traços que ficaram no número 4, tá? Com lápis bem clarinho, para não fazer besteira. Eu aconselho, antes de apagar, reforçar com a caneta preta. Aí, a hora que apagar o lápis, não vai ter problema, tá bom? Desenhe um cubo nesta malha quadrada, seguindo as instruções. Use um lápis apontado e traços leves, pois você precisará apagar algum deles. Com qual dos desenhos da página anterior esse cubo ficou parecido? Com o cubo da esquerda. Agora você vai desenhar um cubo na malha triangular. Essa malha possibilita desenhar triângulos equiláteros unindo pontos consecutivos com linhas retas. Reparou no triângulo do canto superior esquerdo? Veja o modelo de cubo e reproduza-o na malha abaixo. Quais são as diferenças entre a malha triangular e a quadrada? A diferença na posição e a distância dos pontos em cada uma das malhas. Nas malhas pontilhadas também podemos desenhar empilhamentos de cubos. Copie cada um dos empilhamentos do lado direito das malhas. Empilhamento 1, vocês vão copiar esse empilhamento aí do lado, igualzinho, tá bom? Empilhamento 2, vamos copiar também igualzinho do lado. Não esquece que tem que usar a régua. Considerando que cada um dos cubos tem arestas medindo 1 cm, qual será o volume ocupado pelos empilhamentos 1 e 2? Empilhamento 1. Um cubo é igual a 1 cm cúbico, que é igual a 7 cubos, 7 centímetros cúbicos. Empilhamento 2. Um cubo, 1 centímetro cúbico, 10 cubos, que é igual a 10 centímetros cúbicos. Quando tem 2 é quadrado, quando tem 3 é cúbico, tá bom? A figura em vermelho é um paralelepípedo. Ele pode ser considerado um empilhamento de cubos cinzas, que é o que está ali bonitinho desenhado. Quantos cubos cinzas foram utilizados para formar esse paralelepípedo vermelho? Foram usados 4 cubos cinzas. Desenhe do lado direito da malha um paralelepípedo formado por 6 cubos cinzas. Aí, no caso, tem 2 modelos diferentes. Vocês podem seguir qualquer um dos 2.
Este paralelepípedo em vermelho também pode ser visto como um empilhamento de cubos cinza. É esse cubinho que está aí no canto do lado direito em cima, tá bom? Quantos cubos cinza foram usados para formar o paralelepípedo vermelho? Foram usados 4 cubos cinza. Desenho do lado direito da malha um paralelepípedo formado por 6 cubos cinzas. Aí, no caso, já tem 2 desenhos formados, tá bom? No material de apoio, você vai encontrar 2 malhas de cada tipo. Destaque-as para fazer esta atividade. Depois, complete as frases. Malha triangular. Desenhe uma delas em um empilhamento de 5 cubos. Na outra, desenhe um empilhamento à sua escolha. Meu empilhamento tem pontinhos cubos. Na malha quadrada, desenhe em uma delas um empilhamento de 8 cubos. Na outra, desenhe um empilhamento à sua escolha. Meu empilhamento tem pontinhos cubos. Após concluir os desenhos, siga as orientações do professor para montar um painel com os trabalhos de toda a turma. Aí, no caso, não tem como montar o trabalho porque nós não estamos na escola, tá bom? Vocês podem mandar foto do que vocês desenharam, ok?